Olha só, é verdade. Eu estou processando o pastor Silas Malafaia. Como é que pode acreditar num cínico desse? Cínico e cretino! Eu mereço as acusações no momento, porque fiz algo que não deveria ter feito. Vou pedir perdão às pessoas? Não, eu não preciso pedir perdão às pessoas. O Malafaia postou o seguinte nas redes sociais: a quem interessar, e ele coloca o a quem interessar em letras maiúsculas, do tipo de quem tá gritando ou dando um destaque aqui, né? O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Amadorismo de quem? Qual anúncio nós tivemos aí no dia? O anúncio de que o Bolsonaro, que é alguém da direita, escolheu o Flávio, que também é alguém da direita. Então, amadorismo do Jair? Só pode ser, porque o Flávio estava na função de só aceitar a missão dada pelo pai. E se eu te disser que indicar Flávio Bolsonaro não foi amadorismo, mas a decisão mais racional dentro do jogo de poder de Jair Bolsonaro? Parece absurdo? Pois é, se a decisão pareceu irracional pra você, é porque você analisou a jogada como eleitor e não como jogador. Quer entender essa história? A teoria dos jogos explica. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Por essa notícia ninguém esperava, eu não esperava, você não esperava. Os vídeos que nós vamos assistir hoje estão viralizando aqui na internet, são opiniões diferentes, mas você pode deixar aqui abaixo a sua. Eu sou o pastor Elton Bueno e aqui no meu canal você fica por dentro de tudo que acontece no meu gospel, no meu evangélico, então já se inscreve aqui e deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas, tá bom? Mas o que nós vamos assistir de mais importante é a reflexão do pastor Cláudio Duarte. Vamos lá. Pouco depois da notícia de que o Flávio Bolsonaro é o escolhido de Jair para disputar a presidência, o Malafaia postou o seguinte nas redes sociais: a quem interessar, e ele coloca o a quem interessar em letras maiúsculas, do tipo de quem está gritando ou dando um destaque aqui, né? O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém, somente isto. Para o Malafaia postar só isso aqui, é que ele deve estar muito pistola, mas muito brabo. E ele fala, vamos ler de novo: o amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Amadorismo de quem? Qual anúncio nós tivemos aí no dia? O anúncio de que o Bolsonaro, que é alguém da direita, escolheu o Flávio, que também é alguém da direita. Então, amadorismo do Jair só pode ser, porque o Flávio estava na função de só aceitar a missão dada pelo pai. Então ele fala, não estou falando nem contra nem a favor. Para quem sabe ler um pingue a letra, não gostou da indicação. Não gostou. Porque uma declaração vaga dessa abre margem para interpretar o que quiser. Como, por exemplo, a primeira que tem a mente é o quê? Não gostou, porque se ele tivesse gostado da indicação, teria feito um outro tipo de post. A fala do Malafaia teria sido num outro sentido, e não nesse aqui, nem a favor nem contra, apenas somente isto, que a esquerda, a direita é amadora. Então o que o Malafaia não gostou? Qual o amadorismo aqui? A forma meio que abrupta da divulgação, porque o que tinha era especulação numa semana em que a Michelle tomou conta do noticiário, por conta da fala dela lá no Ceará. Daí, de repente, o Flávio sai a notícia. Opa, Bolsonaro escolheu o Flávio. E a notícia veio primeiro, não foi da boca do Flávio, foi de interlocutores, para a gente ver que a imprensa, às vezes, sim, é muito bem articulada e tem lá as suas fontes. E a gente sabe que o Malafaia sempre preferiu a Michelle. Fez lobby para Michelle. Falou várias e várias vezes. Então não deve demorar, o Malafaia vai se pronunciar de uma forma mais detalhada, talvez você assista e já tenha feito isso, mas até esse momento não, que tenha só esse tweetzinho aqui bem mequetrefe. E se eu te disser que indicar Flávio Bolsonaro não foi amadorismo, mas a decisão mais racional dentro do jogo de poder de Jair Bolsonaro? Parece absurdo? Pois é, se a decisão pareceu irracional pra você, é porque você analisou a jogada como eleitor e não como jogador. Quer entender essa história? A teoria dos jogos explica. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo e já aproveita pra seguir o Léo Siqueira. O ponto central é bem simples. Bolsonaro não tá numa disputa pra vencer 2026. Ele tá numa disputa pra não perder o controle da direita. Ao escolher Flávio Bolsonaro, um candidato com menor penetração no centro e maior rejeição, Bolsonaro faz exatamente o que precisava fazer para resolver sua maior preocupação, o avanço de Tarcísio de Freitas. Tarcísio vinha crescendo, se tornando competitivo, palatável para os empresários, governadores, congresso. E por que é tão importante Bolsonaro conter esse movimento? Basta lembrar uma regra básica da política. Quem controla o candidato, controla o bloco. Lula fez isso em 2018. Enquanto estava preso, o Ciro podia ganhar as eleições. Ele apoiou o Ciro? Não, lançou o Haddad e perdeu a eleição, mas manteve a hegemonia da esquerda até hoje. 4 anos depois,
volta e se torna presidente. A lógica é a mesma. Se o Bolsonaro assistisse imóvel, o Tarcísio poderia virar o líder da direita e o Bolsonaro viraria um acionista minoritário do próprio campo. Se o Tarcísio disputar essa eleição e for competitivo, ele pode ganhar ou, se perder, se viabiliza para 2030. E se o Tarcísio crescer, os amigos, os deputados, os senadores, os prefeitos migram todos para eles muito rapidamente. E aí Bolsonaro vira um coadjuvante, como estava virando. A escolha de Flávio, portanto, funciona como um aviso muito claro de Bolsonaro. Não existe aliança sem que eu seja hegemônico. Bolsonaro sabe que o preço eleitoral pode ser alto e que isso aumenta a probabilidade de Lula vencer. Mas na equação dele, esse resultado não é o mais importante. Porque com Flávio, Bolsonaro perde a eleição, provavelmente. Mas com Tarcísio, Bolsonaro perde o comando com certeza. Ou seja, perder a eleição, mas manter a hegemonia, para Bolsonaro tem muito mais valor que ganhar a eleição e dividir o poder. Agora, o Tarcísio tem 3 opções. A primeira, enfrentar Bolsonaro no eleitorado da direita. Nesse caso, ele perde porque a base radical é cativa. Segunda opção, migrar para o centro. Nesse caso, ele também perde apoio interno e se descola dessa marca da direita. E a terceira, recuar e esperar 2030. Isso enfraquece Tarcísio, mas preserva seu capital político estadual. De qualquer forma, o movimento de Bolsonaro coloca Tarcísio num canto do tabuleiro. E o Lula? Onde é que ele entra nisso? Bom, o Lula é o único jogador que tá jogando parado, não precisa fazer nada, não precisa reagir, só assiste de camarote e dá muita risada. A divisão da direita concentra a rejeição no Flávio, o centro se afasta também dessa candidatura e a probabilidade de vitória do Lula sobe automaticamente. No fundo, Bolsonaro tá aplicando apenas uma punição e dizendo: se você tentar me substituir, eu destruo sua chance no jogo atual para preservar a minha hegemonia. É duro, mas é estratégia ótima para um jogador cujo objetivo não é maximizar a vitória nessa eleição, e sim maximizar o controle futuro da direita. Claro que tudo isso pode mudar com o tempo, mas uma coisa é certa: quando a disputa é sobre guerra de vaidades e não sobre o país, o resultado é sempre o mesmo. Não importa quem ganhe, quem vai perder é o Brasil. Vou demonstrar para você aqui, por A mais B, por que o Silas Malafaia já não pode ser considerado cristão, quanto mais pastor. Fica comigo que eu vou te dar os argumentos e vou te apresentar as provas, tanto provas bíblicas para o cristão, quanto provas não bíblicas para os não cristãos, mas que também vai servir para os cristãos. Me acompanha nesse vídeo, fica até o final porque vale a pena. Cada minuto desse vídeo vai ser feito com o objetivo de mostrar quem realmente Silas Malafaia é. Você consegue pensar em um cristão que não controla a própria língua? Aquilo que vem à mente ele bota para fora? Pois é. Mas o Silas se diz pastor, se apresenta como um homem de Deus. Olha só o que o Silas anda fazendo. Essas declarações que ele deu contra o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de covarde, omisso, porcaria de líder, não confiável. Meu Deus do céu, você consegue imaginar alguém falar isso em público? Alguém ligar uma câmera e começar a gravar a discussão que ele teve com a esposa, a discussão que ele teve com o filho, a discussão que ele teve com o patrão ou com o empregado? Mas o Silas Malafaia, que se diz o maior apoiador de Bolsonaro, veio a público lavar a roupa suja do que ele acha que o Bolsonaro deveria fazer. Ele está irritado porque Bolsonaro não fez o que ele queria, porque ele está acostumado que as pessoas façam aquilo que ele quer. O que ele manda, ele está acostumado que se faça, se cumpre. Ele tira pastor daqui, bota para lá, esse aqui não serve para ser pastor, vai ser outro, esse aqui eu quero aquele outro. Está acostumado a fazer essas movimentações lá e todo mundo abaixar a cabeça. O público investiga o que está acontecendo. O público vai lá ver se isso é verdade mesmo. E você, cristão, deveria fazer o mesmo. Vamos lá, chamou Pablo Marçal de psicopata e de várias outras coisas mais, fez um ataque tremendo ao Marçal e se gabou de ter sido responsável por Marçal não ter ido para o segundo turno. Olha só, tem um monte de problemas com o Marçal, inclusive aquela questão lá do laudo do Boulos, o laudo falso, que o pessoal é contrário ao Marçal, muita gente é favorável ao Marçal. Esse vídeo aqui não é para defender o Marçal. O Marçal tem um outro vídeo aqui, se você quiser saber a minha opinião sobre o Marçal, eu já dei, dá uma olhada, eu vou te deixar aqui na descrição. Agora o Nicolas Ferreira, ele veio a público, o garoto, para defender o Bolsonaro. E olha só, Malafaia foi e atacou o garoto, se diz que o garoto usa fralda e tal. Ou seja, é um argumento pífio, né? Porque o garoto é novo, então ele não poderia falar, não pode dar opinião, não pode ser deputado, não pode ser o que é, não pode estar onde está, não pode desempenhar o papel que ele está desempenhando. Que história é essa?
Quer dizer, então, que você é mais velho, então eu vou ter que te desprezar, porque você é mais velho, já passou da idade, já ficou para trás, né? Eu mesmo sou um aqui, que sou mais coroa, né? Se for por questão de idade, Malafaia, você me desculpa, mas esse argumento não cola, não. Marcos Feliciano se posicionou depois dessas falas do Malafaia e nem sequer chegou a mencionar o Silas diretamente, mencionou indiretamente porque citou uma frase lá que o Silas disse no passado. Pois o Silas veio a público e atacou o Feliciano. Basicamente, o Silas disse que o Feliciano é um tipo de prostituto político que se corrompe de acordo com a conveniência ali, entendeu? Se o PT oferecer mais, ele vai para o lado do PT, se outro partido oferecer mais, ele vai para o lado do outro partido. Não só isso, pior, que é uma coisa assim desprezível, especialmente para um pastor. Ele veio a público e revelou as conversas que o Feliciano tinha com ele em privado. Feliciano falou isso comigo, reclamou disso, falou aquilo. Ou seja, se Feliciano quisesse botar isso a público, ele teria feito uma coletiva de imprensa, né, Malafaia? Tenha noção. O problema com o jornalista da Auriverde. Teve um jornalista da Auriverde, eu não cheguei a ver essa reportagem, mas me parece que um jornalista da Auriverde chamou lá o Malafaia de mentiroso e mostrou o motivo, né? Só que sobre essa questão, segura aí, porque eu vou falar disso mais à frente. Eu vou chamar o Malafaia de mentiroso e vou te mostrar por quê. Agora, com esse jornalista da Auriverde, além de ter sido mentiroso, reclamou com o jornalista da Auriverde de tê-lo chamado de mentiroso. Mandou um áudio lá de 8 minutos vociferando, né? Falando praticamente berrando, chamando o jornalista de babaca porque disse aquilo que ele é. Mentiroso. Outro comportamento que mostra que Malafaia não tem caráter. Olha só, fez aliança com a esquerda. Tudo bem, tem esse problema aqui. Ele fez aliança lá com o Lula em 2002, né? Aí ele veio a público se defender dizendo, mas eu não sabia quem era o Lula, né? Eu não sabia que o Lula era corrupto, não sabia que o Lula defendia aborto, ideologia de gênero, um monte de coisa que os evangélicos não creem, não gostam e não querem. Olha só que interessante, o Paes é réu por corrupção. Não é uma coisa assim inventada, não. É réu por corrupção, caixa 2, o processo dele está lá no STF. E mais interessante ainda, seu Ottoni de Paula, que foi eleito deputado às custas dos evangélicos do Rio de Janeiro, se aliou a Silas Malafaia para apoiar Eduardo Paes também. Vamos lembrar disso em 2026. Não vamos esquecer. Outro problema do senhor Silas Malafaia, age por impulso. Você consegue pensar num cristão que age por impulso? Alguém que é pastor, líder, que vem a púlpito ensinar regras, dizer, não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado. Supostamente, quem prega sobre mudança de comportamento já deve ter tido o seu próprio comportamento mudado. Mas aí a gente vê que Silas Malafaia é um hipócrita, um fariseu. Ele prega aquilo que ele não é. É aquilo que a Bíblia diz. Eles colocam sobre os outros um fardo pesado para carregar, mas eles mesmos não querem carregar nem com um dedo. Esse é Silas Malafaia. Olha só, ele fala como se não tivesse amanhã, ele vem fazer declarações, abre a boca, tagarela. Eu já vi entrevista da esposa dele dizendo como é que ele age, né? Acorda a mulher de madrugada, Deus falou comigo, vem cá que eu tive uma ideia. Aí vai gravar videozinho e tal. Que história é essa que Deus falou contigo para você trair seus amigos, não agir com fidelidade, mentir? Que história é essa que Deus falou contigo? Eu vi uma entrevista dele agora na UOL, uma parte de uma entrevista. Silas Malafaia estava inquieto, não conseguia parar na cadeira, estava quase que se estrebuchando, a boca mexendo, não se aguentava quieto. Você vê que o indivíduo ele tem um comportamento que parece que ele está tendo algum tipo de distúrbio mental, alguma coisa assim. Não é normal o que Silas Malafaia está fazendo. Silas Malafaia dormindo com o inimigo. Que depois que o senhor Silas Malafaia veio a público atacar a direita, atacar Bolsonaro, se aliou com Eduardo Paes, atacou o Marçal lá, fez todo um auê. Ele viu que pegou mal, viu que isso não deu muito certo para ele, que as pessoas desenterraram as besteiras que ele foi fazer. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E ele foi lá tentar se defender onde? Foi dar entrevista onde? Na casa do inimigo, na Globo News, no UOL. Gente que odeia o evangelho, gente que não gosta do Silas Malafaia,
despreza Silas Malafaia. Quem ele foi procurar para dar entrevista? Porque não foi o pessoal que foi atrás dele para entrevistar, foi ele que procurou esses órgãos para conceder entrevista como um palanque para tentar se safar. Meu Deus do céu, isso não é comportamento de cristão, muito menos de pastor. Não tem fidelidade, não tem um compromisso. Meu Deus, fiz besteira. Deixa eu pedir desculpa. Não, ele vai tentando consertar com mentira. A gente vai ver sobre a mentira. Vai tentando consertar a coisa de um jeito que piora mais do que conserta. Olha só, biblicamente, do ponto de vista bíblico, o Silas Malafaia nem mesmo é cristão atualmente, quanto mais pastor. Eu vou te dizer por que cristão, você presta muito bem atenção nisso, você que dá ouvidos a Silas Malafaia, você que respeita Silas Malafaia, presta atenção nisso. Não se conhece pastor por causa de título, não se conhece cristão por causa de terno, por causa de pregar, por causa de conhecer versículo, porque se apresenta como o cara. Não. A Bíblia é clara em mostrar para a gente que a gente conhece os cristãos não pelas obras, mas pelos frutos. E os frutos são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você que é cristão sabe que isso aí está lá em Gálatas. Agora eu te pergunto, cadê a mansidão de Malafaia? Você consegue enxergar Malafaia um homem manso? Cadê o domínio próprio de Malafaia, que o esperado dele seria se conter? Vou me conter e se não resolver eu vou ficar quieto porque eu me apresento como apoiador de Bolsonaro. E isso que eu vou fazer certamente vai arranhar a imagem do Bolsonaro, vai trazer problemas para a direita que eu digo defender. Mas não, Malafaia se comportou com domínio próprio? Não, né? Paciência, você acha que Malafaia teve paciência com Bolsonaro? Não, também não teve. Você acha que Malafaia foi amável com Bolsonaro? Foi amável com as pessoas que são também evangélicas como ele, como o Nicolas, como o Marcos Feliciano e outros aí? Não foi amável, né? Você acha que isso representa a bondade? Tem alguma coisa de bom nisso? Você consegue extrair algum tipo de bondade nessas atitudes do Malafaia? Consegue? Veja, faz um esforço realmente aí. Pensa, o Malafaia ter se aliado com Lula, fez alguma coisa de boa? Se aliou com Eduardo Paes, fez alguma coisa de bem? Não, né? Seu Tony de Paula também não, né? Muito bem. Ter vindo a público xingado o Bolsonaro fez alguma coisa de bem? Você acha que as atitudes do Malafaia de alguma forma representam fidelidade com o Bolsonaro que ele diz apoiar? Você acha que as atitudes do Malafaia de alguma forma representam fidelidade com as pessoas que ele diz apoiar, como o Bolsonaro, e se diz o maior apoiador de Bolsonaro? Você acha que isso de alguma forma é fidelidade com a direita? Você acha que dar entrevista no UOL e na Globo News é fidelidade com os órgãos de imprensa de direita, da direita que ele diz defender? Não, né? Não é. Então olha só, seu Malafaia, nessas suas atitudes recentes e em outras aí do passado, o senhor não demonstra nenhum dos 9 frutos do Espírito, que são como se pode avaliar o caráter de um cristão. A gente olha para um cristão e vê, esse cara tem amor, tem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muito bem, esse é um cristão. Eu posso não gostar do cristianismo, posso detestar os evangélicos, posso achar tudo isso uma bobagem, posso até achar que Deus não existe. Mas uma coisa eu tenho que admitir, ele crê e age de acordo com a crença dele. Pois é isso que se deveria esperar de Silas Malafaia e ele não está agindo assim. Portanto, se nem mesmo cristão Silas Malafaia age como se fosse, quanto mais como pastor. Meu Deus, realmente é uma situação completamente absurda. Como é que esse senhor vem a público, se coloca como uma voz representativa dos evangélicos e de Deus e toma essas atitudes? Que vergonha para os evangélicos e para o evangelho. É bom lembrar, a Bíblia adverte que haveria escândalos sim no reino de Deus, mas adverte, ai daqueles pelos quais o escândalo vier. Vai ter
punição, senhor Silas Malafaia. O senhor vai responder nessa vida ou na próxima. Naquele momento em que todo joelho se dobrar diante de Cristo, o senhor vai ter que responder pelas suas atitudes. Vamos falar do Silas Malafaia fofoqueiro. Olha só, Silas Malafaia ele tem o comportamento de expor as conversas privadas que ele tem com outras pessoas. Ele chega com a maior naturalidade nos seus vídeos, nas suas entrevistas, e fala, não, fulano de tal veio, já chorou, estava conversando comigo e chorou, fulano de tal falou isso, fulano de tal se ressentiu disso, sabe, expõe as conversas particulares que as pessoas tiveram com ele em privado. As pessoas não queriam que isso viesse a público, mas o seu Silas Malafaia traz a público como se fosse uma coisa... O comportamento do Silas é um comportamento de criança, um comportamento imaturo. Olha que já é um senhor que se apresenta como alguém que consegue discernir as circunstâncias da vida, que é sábio. Hipocrisia, comportamento incompatível com o que prega. O que prega é muito bonitinho, mas na hora de praticar, não pratica. Uma vergonha para o evangelho. Vamos falar agora do seu Silas Malafaia mentiroso. Silas Malafaia é mentiroso, foi pego na mentira, e por isso que ele ficou todo chateadinho e xingou lá o jornalista da Oliveiras. Um dos episódios que aconteceu foi que ele disse que tinha conversado com o presidente da Paraná Pesquisas, mas o presidente da Paraná Pesquisa veio a público e desmentiu. Disse que não conversou, não. O presidente da Paraná Pesquisa explicou o que aconteceu. Agora eu digo o nome, o dono do Instituto Paraná de Pesquisa. Não conheço, não conhecia, ligou para mim há uns 15 dias atrás e disse, pastor, eu peguei seu telefone com o Fábio Van Garden, que é meu amigo judeu, que foi chefe de comunicação do governo Bolsonaro. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu liguei para o governador e para o prefeito. Se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. Aqui, vamos Segundo ele, houve uma conversa entre o senhor e o pastor Silas Malafaia, e você teria dito ao pastor Silas Malafaia que se não fosse as críticas contundentes dele a Pablo Marçal ganharia no primeiro turno. O que tem de verdade, o que Olha, não tem? Certo. Passadas as eleições, nessas 48 horas, eu não falei com o pastor Silas Malafaia. Eu não falei com o pastor Silas Malafaia. Não liguei a ele, não tenho o telefone dele, ele também não me ligou, não falamos nada. Eu vi uma fala também do Malafaia em outro lugar, que eu não me recordo agora, não consegui achar aqui de novo para colocar, do Malafaia falando como se fosse uma criança, né? Não, que o Bolsonaro mandou coraçãozinho para mim. Aí eu vi, o Bolsonaro mandou um coraçãozinho para mim. Sabe, umas coisas ridículas que não cabem com alguém da posição em que ele está, de alguém que se coloca numa posição elevadíssima, né, como representante de Deus na terra e pastor de muitas ovelhas, mas age como se fosse uma criança, um irresponsável. É uma vergonha mesmo. Olha o mau testemunho que Silas Malafaia está dando do evangelho. Olha só, cara, como é que as atitudes de Silas Malafaia colaboram de alguma forma para que as pessoas enxerguem os cristãos como seguidores de Jesus. Não, as pessoas vão falar, esse pessoal é tudo maluco mesmo, cara. Eu não quero ter parte com esse pessoal, não quero fazer parte disso, não quero fazer parte de igreja, não quero ter contato com essa gente, porque esse pessoal não é confiável, é tudo maluco. É essa a ideia que o Silas Malafaia está passando para as pessoas. O mal que Silas está fazendo ao evangelho é enorme, enorme, enorme. Veja que o cristão, todo cristão, deveria ser um imitador de Cristo, ou seja, as pessoas deveriam olhar para um cristão e ver nele semelhanças a como Cristo se apresentou quando veio à Terra. Silas Malafaia se apresenta como alguém semelhante a Cristo? Difícil dizer isso, né? É difícil defender essa posição. Então, como é que alguém que se diz pastor, e que está como pastor, na verdade, presidente daquela igreja deles lá, a Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, como é que isso colabora para que as pessoas se cheguem a Cristo? Não colabora nada, né? Só afasta as pessoas do evangelho. Eu fico impressionado, e a gente vai falar aqui do abandono das ovelhas. Como é que Malafaia consegue pastorear a igreja dele se ele perde tanto tempo envolvido com política? Tudo bem, até que um pastor poderia ter algum envolvimento com política,
Mas o pastor é um cara separado, não é igual a mim e a você, que eu posso passar o dia inteiro aqui estudando a Bíblia. Mas se eu quiser, eu vou fazer outra coisa, porque eu não tenho compromisso de ensinar nada para ninguém. Eu não tenho compromisso de auxiliar pessoas, de orientar, de pastorear, de orar por elas, de eu mesmo buscar aprendizado para poder passar o conhecimento do Evangelho de forma reta, de forma fidedigna, conforme Cristo ensinou. Não tem esses compromissos, mas o Malafaia tem. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu demorei 30 anos para achar uma igreja que realmente prega e pratica o Evangelho. Felizmente achei aqui em Caruaru uma igreja que realmente prega o Evangelho. Eu observo o comportamento do meu pastor, que já é um homem de 70 anos. Tem muito vigor, não parece ter 70, mas já tem os seus 70 anos de idade. O homem estuda, 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 estuda. Às vezes ele manda mensagem de madrugada no grupo da igreja, estudando aquilo que vai ser apresentado no outro dia. Você vê as pregações dele, você vê que o homem se preparou. Cada estudo, cada pregação, cada palavra, cada coisa que sai da boca dele é profundamente embasada no Evangelho. Você percebe que as coisas que ele fala não são encontradas em revistinha de escola dominical, não dá para ter essa informação fazendo uma leitura superficial da Bíblia. Demandou muito estudo constante, perseverante e fiel através dos anos. Então, eu vejo como é que um pastor de verdade se comporta. E olha que esse meu pastor só pastoreia uma única igreja. É a única função dele na vida, é ser pastor dessa igreja. E olha que lhe falta talvez tempo para fazer a função dele como ele gostaria. Agora imagina, Silas Malafaia, que se colocou como pastor-presidente dessa Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que pastoreia igrejas no Brasil inteiro. Como é que Silas Malafaia consegue ser pastor? Supostamente, os pastores todos que estão embaixo de Silas Malafaia teriam que ter em Malafaia um orientador. Teriam que ter em Malafaia alguém que tem palavra e exemplo para eles. Teria que ter em Malafaia alguém que tem conhecimento para passar. Se alguém teria que ser mestre na igreja do Malafaia, teria que ser ele. Se alguém teria que dar exemplo, teria que ser ele. Se alguém teria que dar orientações para fazer todo o conjunto de pastores abaixo dele permanecer firme na fé, orientado, alimentado com o Evangelho, teria que ser ele. Meu amigo pastor, se você é pastor numa igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o que você está fazendo aí, debaixo de um pastoreio de alguém que vilipendia o Evangelho, que envergonha o Evangelho, que se afasta dos caminhos de Deus e afasta outras pessoas do caminho de Deus? Como é que você vai ser alimentado? Quem é que te pastoreia? E vocês que são membros da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, meus irmãos, com carinho eu falo com vocês, por favor, abram os seus olhos, olhem para Cristo. Coloquem seus olhares em Cristo, defendam o Evangelho, defendam a Cristo, não defendam Silas Malafaia, não. Defendam Silas Malafaia se ele praticar o Evangelho, se ele andar na retidão e na justiça daquele que é justo, daquele que é fiel, daquele que veio à terra e deu exemplo do que fazer, do que é certo, do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro, daquele que é maravilhoso, Deus conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, daquele que vai trazer a mudança que esse mundo precisa. Não é Silas Malafaia. Cuidado, meu irmão, em quem você está depositando a sua confiança. Por último, é um bônus para você. O episódio que veio à tona na minha mente da Bíblia de R$900 que o Silas Malafaia vendeu há uns 10 anos atrás. Ele trouxe um cara lá dos Estados Unidos chamado Morris Cerullo e vieram com uma história de uma Bíblia de R$900 e a história era a seguinte. A Bíblia custa R$900, porque 9 é um número que significa isso, isso, isso e aquilo. Inventaram um negócio lá de prosperidade. Engraçado que a Bíblia de R$900 não podia ter custado 9 centavos, né? 90 centavos, R$9, R$90. Tinha que ser 900, porque 900 era um número mágico. O Malafaia está sentado lá entrevistando o Morris Cerullo com um tradutor. O tradutor vai traduzindo, por isso que o vídeo demora um pouco. E o Morris Cerullo fala no vídeo, a pérola, né? Que se a pessoa comprar a Bíblia de R$900, ela vai ser abençoada, porque ele garante que vai ser assim. E o Silas Malafaia está lá,
Foi ele que trouxe o Morre Cerrulo para o programa dele, foi ele que editou o vídeo do programa, foi ele que botou no ar. O Silas Malafaia já não deveria ser levado a sério há muito tempo, mas é porque os evangélicos têm o fruto da longanimidade, da paciência, da mansidão, são perdoadores. Então eles olham para o Silas Malafaia, não é bem assim, não, eu que estou interpretando errado, não, estão falando mal do Silas, mas não é desse jeito. Porque o evangélico, ele é bom, ele não quer atacar o próprio pastor dele, mas dessa vez não tem como fugir, gente. Dessa vez, Silas Malafaia foi exposto. Eu louvo a Deus que Deus permitiu que isso acontecesse segundo a sua santa vontade. Graças a Deus que Silas Malafaia foi exposto para que ele não cause mal ao Evangelho de Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, que é fiel a Deus, se afaste daqueles que não são fiéis ao Senhor. Pega um papelzinho e uma caneta e eu quero fazer uma reflexão com vocês, tá certo? E o tema da minha reflexão é: por que Judas se enforcou? O que fez Judas, na verdade, tirar sua própria vida? Por que será que ele fez isso? Vamos dar uma olhadinha, certo? E vamos fazer uma reflexão. É ele que andou com nada mais, nada menos com um perdoador, com um homem que sua especialidade era perdoar, trazer perdão, mostrar compaixão, oferecer às pessoas uma segunda chance. E por que será que Judas não conseguiu essa segunda chance andando ao lado de Jesus? Vamos orar primeiro por nossa casa, por esse dia, né? Já eu vou estar indo para o Manhã com Deus, é um culto de oração que temos na igreja, e eu vou estar pregando neste culto agora de manhã. Mas vamos orar, tá certo? O meu dispositivo aqui não está me dando a possibilidade de bloquear os comentários. Eu confesso que eu não sei por que ele está fazendo isso, tá? Mas eu não consigo bloquear. Então eu vou ter que deixar aí os comentários, tá bom? Isso tira a concentração de algumas pessoas, mas eu não tenho como tirar não, tá bom? Se você puder diminuir aí os seus comentários durante a live, seria bem legal. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a direção deste dia. Muitos ainda não saíram de sua casa, ainda estão se preparando para lidar com os desafios desse dia. Outros já estão no trânsito, no trabalho, ó Deus. Muitos não podem sair de onde estão porque estão acamados, estão hospitalizados. Então, em primeiro lugar, eu quero te entregar aqueles que estão sofrendo neste momento pela perda de um ente querido. Toma aquelas pessoas que perderam seus pais, perderam seus cônjuges, perderam seus filhos, perderam alguém que amava. Pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor possa confortar os corações, que o teu Espírito, ó Pai, que é consolador, entre com providência e console o coração dessas pessoas que sofrem neste momento por este motivo. Quero entregar aqueles que estão enfrentando uma enfermidade. Ó Deus, seja da mais simples, que passaram por um processo cirúrgico de sucesso, mas que agora estão em processo de recuperação. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer uma boa recuperação a todos, que o Senhor possa abençoar os remédios, os médicos, as terapias, e que eles saiam o mais rápido. Mas também temos aqueles irmãos que hoje enfrentam problemas difíceis, doenças raras, ó Deus, cânceres, ó Pai, em nome de Jesus, e que a medicina hoje pode fazer pouco por eles, mas o Senhor pode fazer muito. Por isso, entra com providência e dá vitória. Toma nossa casa, nossa família, o casamento, a solteirice, ó Deus, toma os nossos filhos, os nossos pais. Toma, ó Deus, em nome de Jesus, toda a nossa casa. Eu quero repreender o divórcio. Eu quero pedir que reacenda-se o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido, o respeito, ó Pai, dos filhos
para com os pais e dos pais para com os filhos. Pelo poder do nome de Jesus, eu te entrego a cada família nas tuas mãos, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe aí a todos. Pegou seu papelzinho, sua caneta? Vamos lá. Temos 10 minutinhos aqui e vamos refletir. Por que Judas se enforcou? Bom, vamos tentar entender um pouco sobre o que era conviver com Jesus. Como as pessoas enxergavam Jesus, que modelo de vida Jesus estava trazendo inicialmente aos seus discípulos, posteriormente a uma comunidade muito maior, através dos seus próprios discípulos e também do Espírito Santo. Conviver com Jesus não era fácil, pois seu modelo não era visto na sociedade. Até aqueles que tentavam prendê-lo levavam a notícia dizendo: ninguém nunca falou com este homem, ninguém nunca fez isso. Nicodemos vai falar também acerca de Jesus, dizendo: olha, esse homem é diferente, tem alguma coisa nele que diferencia ele dos demais. Isso nos mostrava que as pessoas não estavam acostumadas a viver com alguém como Jesus. Por isso que todas as vezes que alguém tenta repetir o modelo de Jesus em sua vida, ele é muito incompreendido, certo? É muito difícil conviver com um cristão verdadeiro, com alguém que carrega em si o mesmo comportamento, a mesma dinâmica de Cristo, a bondade, a misericórdia, o entendimento, certo? Jesus se comportava bem em todo e qualquer situação. Ele não tinha problema, as pessoas falavam mentiras a respeito dele e ele sequer falava que as pessoas estavam mentindo. E o Pôncio Pilatos disse: defenda-se. Jesus disse: eu não preciso me defender, eu estou cumprindo uma missão. Então era muito difícil para as pessoas conviverem com ele. Era um grande desafio conviver com Jesus. Então por isso muitas pessoas vinham, mas não se adaptavam ao modelo dele, porque todas as vezes que olhava para ele e olhava para si, elas tinham dificuldade, certo? Elas não iriam trazer Jesus para o modelo delas, e elas estavam enfrentando dificuldade de ser inserida no modelo de Jesus. Então por isso muitas pessoas vinham, ficavam um tempo, mas acabavam indo embora, porque elas não sentiam que havia possibilidade nisso. E Judas não era diferente. Para ele aquilo também era muito novo, fazer parte de um grupo, certo? Tendo um líder como Jesus. Então as expectativas que ele nutria, elas são inexplicáveis. Eu não posso dizer o que ele pensou quando fez, mas eu sei o porquê ele tirou a própria vida. O texto base para a nossa reflexão é Mateus 27:3. No verso 3 do capítulo 27 de Mateus, diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Bom, aqui começa o problema de Judas, tá certo? Eu vou tratar hoje 2 pontos rápidos. Bom, Judas, ele vende Jesus por 30 moedas de pratas, tá certo? Então ele vai lá e diz: olha, se vocês me derem esse dinheiro, eu vou lá e digo onde o grupo está e mostro a vocês quem ele é. E assim ele faz. Ele vai lá, vende Jesus, dar um beijo em Jesus. Acredito que a maioria conhece isso, tá certo? Mas agora o texto do verso 3 diz que ele está arrependido. Bom, arrependimento, tá tudo certinho. Ele precisa confessar o que fez, pois todo aquele que confessa alcança
misericórdia. Bom, Judas se arrependeu do que fez, está disposto a tentar desfazer, ok? O grande problema é que o verso 30 diz que ele vai até os principais sacerdotes e os anciãos. Bom, na verdade ele não ofendeu os sacerdotes e os anciãos. O problema de Judas é com Jesus. Então, por que Judas não vai conseguir o perdão que está procurando? Porque ele vai procurar nos homens e não em Cristo. Quando Judas começa a procurar a consertar seus erros com as pessoas que ele não ofendeu, na verdade ele ofendeu a Jesus. Então ele deveria ir até Jesus e dizer para Jesus: Senhor, eu fiz besteira, eu fui lá, eu vendi o Senhor. E ele teria encontrado o perdão que procurava. Mas quando as pessoas tentam se livrar do peso, tentando se consertar com pessoas, nem sempre essas pessoas terão sucesso. Algumas pessoas são perdoadoras, outras não. Algumas pessoas conseguem digerir o feito, certo? Outras não. Outras precisam de mais tempo, não conseguirão tão rápido. Então Judas se enforcou porque ele está fazendo a coisa certa, se arrependendo e querendo confessar. Ele só está indo no lugar errado. Você que procura perdão, você que está sufocado como Judas, certo? Por algo que te fizeram, por algo que você fez, eu não sei, tá certo? Situações cujas quais você foi inserido, eu só vou te dizer, cuidado, porque se você não achar o lugar certo para ser perdoado, você não vai ter sucesso. E esse sufoco, essa tristeza, essa angústia, tá certo? Isso vai tomar conta do seu coração e vai te trazer o que trouxe a Judas. Olha bem, capítulo 27 de Mateus, verso 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Preste atenção, porque agora as moedas não têm valor nenhum para Judas. Ele não quer mais aquelas moedas. O que ele quer é o perdão. O que ele quer é que seu arrependimento seja aceito. Já não foi aceito pelos sacerdotes e pelos anciãos. E agora, ele não vai se perdoar. Ele vai jogar as moedas fora, porque aquelas moedas não valem nada para ele. E pior, não é só mais as moedas. Agora nada vale nada para ele. Entendeu? Agora ele perdeu o prazer. Agora a vida dele não vale, os amigos não valem, a família não vale, nada mais vale. Por quê? Porque ele tem um impacto tão grande na decepção numa área que tudo se torna decepcionante. Judas vai tirar a sua própria vida e vai se enforcar porque ele não consegue se perdoar. As pessoas não conseguem perdoá-lo. E ele, que está tão perto de Jesus, não consegue ir lá. Ele não consegue ir até Jesus, sabe? E é por isso que ele vai tirar hoje as pessoas. Talvez não tirem suas vidas, né, no suicídio, mas elas perdem o prazer de viver, a satisfação, destroem o que construíram, seu carro, sua casa, seus filhos, sua esposa, a sua igreja, sabe? Nada mais passa a ter valor para elas, elas não conseguem enxergar, porque tudo é muito decepcionante. Olha, você pode cometer erros, vai cometer erros, entendeu? Eu cometo erros, cometi erros esses dias. Às vezes as pessoas me perguntam: Cláudio, por que você não vai aí à rede social e se defende? E diga o que você estava fazendo, qual era o seu propósito. Não, eu cometi erros, certo? E quando eu cometo erros, eu fico quieto. E eu vou falar com quem? Com quem pode me perdoar. Com quem pode me dar uma segunda chance. As pessoas nem sempre vão me dar.
certo? Então eu não posso entregar o meu coração às pessoas. Você não pode entregar seu coração às pessoas. E pior, você não pode entregar o seu coração a si mesmo, porque às vezes você não vai ser cortês, agradável, você não vai ser sensível para cuidar de você mesmo. Então o que você vai fazer? Às vezes você vai se sentenciar, certo? Você vai se subjugar, e não é isso. Jesus está tão perto de você quanto estava de Judas. Jesus está aqui agora nessa live, Ele está aí na tua casa. O que foi? Você destruiu o seu casamento? O que foi que você fez? O que é? As pessoas não conseguem perdoar você, e aí você está jogando tudo fora, tudo no chão, é isso? Pare e pense um pouco nisso. Que Deus te dê força nessa manhã para lidar com tudo isso, para suportar tudo isso. Que Deus seja seu companheiro, te mostre que o Filho dele, o Perdoador, está tão perto de você, como esteve a de Judas, independente de onde você esteja, em Portugal, no Japão, nos Estados Unidos, no interior do Ceará, lá no finalzinho do Rio Grande do Sul. Ele está aí com você, e que a bênção do Senhor, certo? Te alcance, que o perdão do Senhor te alcance. Nem sempre o das pessoas irão te alcançar, mas fique tranquilo. O importante é encontrar com Ele. Talvez foi essa a diferença entre Judas e Pedro. Jesus perdoaria os dois, mas infelizmente perdoou só Pedro, porque Judas não conseguiu encontrar. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, certo? E como eu disse antes, não tente me defender das acusações que eu estou recebendo, tá certo? Eu mereço as acusações no momento, porque fiz algo que não deveria ter feito. Vou pedir perdão às pessoas? Não, eu não preciso pedir perdão às pessoas, porque quando eu faço algo de errado, de verdade, eu sei a quem eu ofendo, tá certo? E a Ele eu já conversei, o que eu preciso é me reposicionar. São os evangélicos que mais pegam no teu pé, não? Problema deles. E como é que tu se sente? É porque eu não me sinto acolhido em igreja nenhuma. Vai na minha. Não tem autoridade espiritual para guiar povo. E como é que tu se sente, assim, sendo um evangélico? Jesus lá tem alguma coisa a ver com isso? Não tem, Jesus não tem nada a ver. Então, mas meu negócio é com Jesus, não é com o homem. Pouco me importa o que os evangélicos acham ou pensam. O que me importa é o que Jesus vai pensar de mim, Deus vai pensar de mim, a minha conexão com Deus, a minha conexão com a minha família e Deus. É isso que pra mim importa. Jesus não tem nada a ver com o que esse povo evangélico faz. Agora ele vai responder pra cada cagada que eu fizesse, se Jesus tivesse que responder. Não tem como, cara. Não, Jesus tem nada a ver com isso. Imagina. Tu virou tudo que eu evangélico tenho quando? na minha vida, tudo, o ar que eu respiro, é porque Deus permite. Eu sou grato a Deus por tudo. Tu é evangélico há quanto tempo? Quanto? 4 anos só? Só isso. E já tá assim? Não, mas a minha... Ainda tá assim, porque mas na verdade os primeiros anos são o da paixão, né? Mas você sabe que, assim, eu nunca tive uma religião mesmo, assim, né, que eu segui. Eu dava umas transitadas, joga um tarô, vê aí. Mas já era espiritualizado. Não, eu sempre tive conexão com Deus, sempre fui. E aí o que me conectou com o evangélico? Porque não tem nada a não ser Deus. Não tem São José, São Bento, São isso, São aquilo. Não tem... Eu não falo com ninguém. É um lugar que eu me sinto bem. Por exemplo, você tá cansado pra caramba da semana, muita coisa na cabeça. Às vezes você não tá tão conectado assim com Deus, e aí você chega num domingo. Eu gosto do domingo de manhã. Pra mim, eu prefiro de manhã. Então você chega lá, a conexão que você tem de alívio, de se sentir abraçado mesmo. Dependendo da sua conexão, é isso que eu me sinto assim, abraçado mesmo, sabe? De você chorar e dar aquele alívio, quando você chora e dá aquele alívio no coração, de falar, putz, tem alguém maior que eu que me acolhe.
Porque na minha casa sou eu acolho minha esposa, eu acolho meu filho, você tem que pagar a conta, você tem que ir, o cano furou, você resolve, a privada entupiu, você resolve, o cano do vizinho, coisa você tem que resolver também, porque você é vereador, o buraco, a pavimentação, não sei o que lá, e é você resolvendo coisa de todo mundo, e quem que resolve o seu? Que hora você para pra se resolver? É esse momento que, que eu me sinto acolhido. É nesse momento que eu falo, meu Deus, tem alguém maior que eu que me coloca no colo, sabe? Que me abraça, que me traz conforto. É assim que eu me sinto. Então, por isso, eu preciso ir nesse lugar pra me alimentar mesmo. Tu vai alimentar sozinho minha ou alma. tu leva a família? Não, vai eu, Andressa e o Ben. É? A Andressa curte também? Sim, ela foi... A Andressa, acho que já é mais fácil, porque ela foi criada numa família de evangélicos. O pai dela é evangélico, a mãe dela é evangélica. Então, pra ela sempre foi muito mais o cotidiano mesmo de estar ali com a família evangélica. Eu não, minha mãe já foi de várias religiões, já me levou na mão. Então eu meio que transitei por todos os lugares. Mas nesse lugar foi o que eu me senti melhor. Mais perto e mais conectado ainda com Deus do que eu já era. Entendi. Pô, cara, tu falou uma parada que a Andressa vinha de uma família evangélica já. Uhum. É? Como é que foi esse início de relação de vocês, então? Porque eu tendo a pensar que pode ter tido algum preconceito da família, por exemplo. Não teve. De ninguém da família dela. A gente nunca teve esse papo. Porque eu não imponho nada, eu tô sempre respeitando o outro pra que o outro me respeite. Eu não quero que você me engula, goela abaixo. Eu sou assim, você tem que me engolir mesmo. Igão, se você não concorda... A minha tia Sula, ela é extremamente evangélica há muitos mais anos do que ali a nós, da minha família. E ela sempre falou pra mim, eu te amo, eu te respeito, eu sempre vou te acolher, mas perante a Bíblia é errado. E tá tudo bem. Eu não me sinto errado. Eu não acho que é errado. Eu não acredito que Deus faça distinção das pessoas. Eu não acredito que Deus erre. Deus me fez assim. Talvez tenha um propósito eu ser assim. Eu ter essa voz, né? Agora, eu sou muito ruim com esse negócio de Bíblia. Eu tinha que ser melhor nisso. Mas é sério. É que eu tava lendo um negócio com a Andressa. É o rei Davi? Que ele falou que estava proibido entrar no reino dele. Vê aí se alguém é de Bíblia é melhor que eu. Que estava proibido de entrar no reino dele pessoas coxo, que tinha deficiência, e não sei o que lá. E aí Deus tinha falado que era para ele acolher as pessoas da família de um certo profeta lá. Ele, como rei, ele voltou atrás e acolheu. Ele, como rei, ele tinha dado uma ordem que ele não voltaria atrás, e ele voltou atrás para acolher uma dessas pessoas que tinha deficiência. Quem é evangélico aí deve estar querendo me matar, que eu tô explicando tudo errado. O importante é a mensagem. Isso. Então, assim, eu não acredito que Deus fez errado. Talvez ele me fez assim, porque hoje eu tô aqui num podcast da dimensão que é o seu, e nós estamos falando sobre isso. Quantas pessoas nós estamos atingindo? Quantas pessoas hoje, talvez... Tenham raiva de Deus, tenham raiva de Jesus, porque é o que você falou. Os evangélicos não tratam mal, os evangélicos não te botam pra fora, os evangélicos não isso. Mas são os evangélicos, o que Jesus tem a ver com isso, né? É porque eu não me sinto acolhido em igreja nenhuma. Vai na minha.